Eduardo Bolsonaro fala que não há nenhuma chance do Flávio desistir da sua candidatura, mesmo após os ocorridos contra ele. E bom, a gente vai estar conferindo todos os detalhes, mas antes eu peço que você deixe seu inscrever-se, porque é muito importante. Assim consigo trazer vídeos todos os dias para você. E a gente vai estar conferindo aqui essas notícias, né? Porque a pauta ainda está quente. E ele deu entrevista ontem para o Paulo Figueiredo. E ele abre aspas aqui, né? Meu irmão não vai desistir da sua candidatura. Vamos estar conferindo um vídeo aqui. E depois a gente vai estar vindo outras matérias e também uma fala do próprio Jeffrey Chechini comentando sobre o Intercept vazar conversas do Flávio Bolsonaro com o Worcaro. Ele fala que a intenção é de esconder que o Lula está por trás do Banco Master. Vamos lá, vindo aqui com a primeira matéria do Eduardo Bolsonaro. Alguma chance do seu irmão desistir da candidatura e antes da convenção entrar uma outra pessoa? Zero nenhuma, até porque, com todo respeito a todas as outras pessoas do espectro de direita, né, eu acho que essa possibilidade, ainda que aventada, ela seria realmente o fim dessa eleição. Acho que só o Flávio consegue bater o Lula. O próprio Jair Bolsonaro falou para ele: segue firme lá, garoto, manda ver, porque a gente não tem nada a temer. Não é um esquema de corrupção, não tem qualquer tipo de crime. Né? Acabou que aconteceu que o Worcaro foi envolvido aí, enfim, está envolvido com várias acusações, acabou sendo preso, mas isso daí ele vai explicar. Agora, com relação ao filme, não tem absolutamente nada de legal. Então, como a gente não tem, né, nenhum receio de que algo de errado foi feito, a gente vem aqui e está falando que a candidatura do Flávio está mantida, zero chance dele sair, e a gente vai seguir até a vitória. Né? Graças a Deus, o apoio na rede social continua aumentando, as pesquisas que já pegam um pedaço, né, dessa confusão toda mostram que ele não teve, né, um declínio, ele continua empatado com o Lula, tecnicamente. Então essa é a mensagem que eu tenho para deixar final para vocês. Existe alguma chance... E olha só, né? E o pior que se for para analisar, é isso mesmo. Mesmo que o Eduardo tenha surgido nas redes sociais, o Flávio, as pesquisas ainda continuam aumentando e continuam a bater de frente com o próprio presidente atual. E também uma coisa muito interessante a se observar é que já foi, parece que tudo esclarecido nas redes. Se você ver, eles deram revista para o Oeste, deram revista para a CNN, para Globo News. Então os caras estão indo para cima, tá? O próprio Hélio Bolsonaro, assim ele se chamava, convocou o TSE e o STF. Então ele tá indo pra cima de tudo que estão falando do nome dele e criando uma narrativa por cima. E aqui o Flávio Bolsonaro também, ele tem uma fala repercutida e fala que o Intercept foi de vingança. O senador aponta conflito de interesse de jornalistas depois da matéria relevar que parente de editor atua em empresa que perdeu o contrato em SP. Engraçado. Olha só. O posicionamento do senador ocorreu logo que o West revelou o elo entre o jornalista Paulo Motorim e o editor do Intercept e a disputa por um contrato milionário na internet na cidade de São Paulo. O jornalista é parente do Mauro Motorim, diretor de desenvolvimento do Surf Telecom, empresa que perdeu espaço no programa municipal Wi-Fi Livre SP, para a ONG Instituto Conhecer Brasil, ligada aos produtores do documentário sobre o Jair. Aí você vê que já é um esquema de vingança, é cobra engolindo cobra. E aí eles querem guerra por contrato milionário. E aí qual que é o conflito de interesse, né? Surf Telecom teve a rejeição no edital de 2024. O Instituto Conhecer Novo Brasil. O Mauro Motorim era diretor da Surf Telecom. O Paulo Motorim, jornalista do Intercept. Editor do site Intercept Brasil, um dos autores das reportagens que atacam Karina Ferreira. Ele é parente do Mauro Motorim. O ataque ao fundo do Dark Horse, conflito de interesse familiar e corporativo. Então, por mais que seja familiar, é aquilo, né? Familiar é uma coisa muito engraçada. É um querendo sair por cima do outro. E tem até uma pauta aqui do Twix, né? Um tweet aqui no X. Foi o seguinte: não foi denúncia, foi vingança. Editor do Intercept por Motorim tem parente Mauro Motorim na direção da empresa que perdeu licitação para a produtora de filme Bolsonaro em São Paulo. Então você vê que os caras aqui não estão pra brincadeira, né? Mas seja parente. Ah, você passou por cima de mim, agora quero atropelar, quero causar algum problema. E aqui a gente vai estar acompanhando o Jeffrey Chechini, que ele diz que foi uma nuvem de fumaça. Abre aspas para ele. Tudo o que aconteceu no final de semana foi fumaça criada pelo PT para tapar isso aqui. O Brasil precisa saber isso daqui.
A verdade está vindo à tona. Sabem agora por que o PT utilizou o Intercept para vazar mensagens do Flávio Bolsonaro? Para esconder isso daqui, ó. Lula Vamos ver. vai por trás do Vorcaro e do Banco Master. Isso daqui vai ser uma bomba. Novas provas mostram que Lula aconselhou o Vorcaro no final de 2024 a não vender o Banco Master ao BTG. Em 4 de dezembro de 2024, o presidente Lula recebeu o dono do Banco Master no Planalto e disse que a operação não deveria ser feita, que Vorcaro não deveria vender o Banco Master para o BTG e que logo o Banco Central teria um novo presidente. E de fato teve. O presidente do Banco Central mudou em janeiro do ano seguinte. O conselho foi dado pessoalmente por Lula a Vorcaro em uma reunião no Palácio do Planalto. Na época, o Banco Master já estava em dificuldades. A Polícia Federal já tem essas provas e vai compartilhar com o STF. Há uma mensagem de Vorcaro de 10 de abril de 2025 em que ele envia uma proposta de como seria a operação de venda ao BTG. E por que isso daqui é muito importante? Porque todo mundo sabe, nos bastidores, que quem denunciou o Vorcaro, quem derrubou o esquema do Banco Master, foi o BTG. André Esteves, dono do BTG, foi quem derrubou o Vorcaro e o Banco Master. Então isso daqui significa muito. Engraçado. O Vorcaro já havia contatado Lula sobre essa possibilidade de venda ao BTG, na reunião realizada no Planalto, em dezembro de 2024. Vorcaro disse ao Lula, o BTG de André Esteves quer comprar o meu banco. Eu não quero confusão. Ele fala que não quer confusão porque ele já sabia que estava na mira do André Esteves. O André Esteves ia arrumar para ele. Devo vender ou seguir no mercado? Ixi, Maria. E aí? Isso aqui tá pegando fogo, isso aqui tá sendo interessante. O Vorcaro pede conselho pro Lula. O Lula ouviu e respondeu usando alguns palavrões para se referir ao então presidente do Banco Central. Lula também criticou André Esteves, CEO do BTG, e o principal conselho do presidente da República a Vorcaro foi para que seguisse com o Banco Master, sem aceitar a proposta de Esteves. Na reunião estava presente Galípolo, que assumiu o Banco Central em janeiro de 2025. Alguma mensagem vazada do Flávio Bolsonaro falando com o Vorcaro sobre o Banco Master? Não, nenhuma. Agora, do Lula, aconselhando o Vorcaro a seguir com o Banco Master, já está nas mãos da Polícia Federal. Então vejam que tudo o que aconteceu no final da semana foi fumaça criada pelo PT para tampar isso daqui, o que é realmente grave. Lula por trás do Banco Master em conluio, conluio com o Vorcaro, aconselhando o Vorcaro a continuar. E aí que a gente tem já uma conclusão novas provas. Bom, eu peço que você deixe o like, se inscrevesse porque é muito importante e até o próximo vídeo.